minha sobrinha murmurou, sem som, a gente não senta com pessoas como você. Enquanto todos riam, dei de ombros, segurei a mão do meu filho e saí. Meu pai mandou mensagem: o pagamento é amanhã, certo? Eu respondi: não é mais problema meu. No dia seguinte, uma única mensagem fez o riso dele se transformar em pânico. Eu sabia que não devia ter ido. Algo me dizia para ficar em casa, mas deixei meu filho me convencer. Ele sente falta dos primos. Esse foi o único motivo de termos aparecido no jantar de família na casa nova da minha irmã. Ela tinha se mudado há poucas semanas, graças a um pagamento inicial que, misteriosamente, veio de um amigo. Esse amigo era eu. Ela nunca disse obrigado. Nenhuma vez. Só começou a postar como se tivesse conquistado tudo sozinha. Legendas falando sobre novos começos e o resultado do próprio esforço. Enquanto isso, fui eu quem ajudou a limpar o nome dela, negociar o contrato e transferir exatamente o valor que ela precisava para fechar o negócio. E eu não fiz isso por reconhecimento. Fiz porque ela é minha irmã, e achei que isso ainda significava alguma coisa. A casa parecia uma daquelas montadas para a revista toda em tons de bege, com bancadas de mármore dourado e velas que nunca tinham sido acesas. Ela nos recebeu como se fôssemos visitantes em uma casa aberta, não família. Os filhos dela passaram correndo por nós. Nem um abraço, nem um oi, só bagunça. O meu ficou parado, segurando a caixinha de biscoitos que tinha escolhido para eles no Target mais cedo. Perguntou se ainda devia entregar. Eu disse que não. Entramos na sala de jantar. Meu irmão e a esposa já estavam na metade de uma garrafa de vinho. Meu pai bebia seu segundo copo de bourbon, e minha mãe mal levantou os olhos. Os mesmos de sempre. Sempre houve uma aliança silenciosa entre eles, uma que nunca me incluía. Antes, eu achava que era coisa da minha cabeça, sensibilidade demais talvez. Mas naquela noite, tudo ficou dolorosamente claro. Meu filho e eu sentamos na ponta da mesa. Ele abriu o iPad e mostrou a um dos primos um jogo que vinha criando. Meu filho é um gênio com tecnologia, vive criando coisas que eu nem entendo. Ele estava animado, dava para ver pelo jeito como falava. Então, a prima dele, minha sobrinha, se inclinou e mexeu os lábios bem devagar, como se quisesse ter certeza de que eu entenderia: a gente não senta com pessoas como você. Depois olhou para os outros, e o riso começou. Aquele tipo de riso que não é alto, mas afiado, cúmplice, como se todos estivessem participando da mesma piada. Olhei para minha irmã. Ela bebia o vinho, o olhar fixo à frente, fingindo que não tinha visto nada. Mas viu. Ela sempre vê. Eu não reagi, não perguntei nada. Apenas segurei a mão do meu filho e disse que estávamos indo embora. Ele me olhou confuso, e eu não expliquei. Não devia explicações a ninguém. A sala ficou em silêncio quando nos levantamos. Não olhei para trás. Simplesmente saímos. Já estávamos no carro, prestes a sair, quando o celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai: o pagamento é amanhã, certo? Fiquei olhando para aquilo. A arrogância contida em 3 palavras, como se nada tivesse acontecido. Como se pudessem me humilhar, tratar meu filho como lixo, e ainda esperar que o dinheiro continuasse chegando pontualmente. Digitei de volta: não é mais problema meu. Sem emojis, sem pontuação. Na manhã seguinte, enviei apenas uma mensagem. Não no grupo da família, nem para minha irmã. Só para uma pessoa. Uma única mensagem. Foi o suficiente. Aquela frase curta começou a desmontar tudo. Eles acharam que eu voltaria rastejando, que acabaria cedendo, pedindo desculpas, fingindo que tinha entendido tudo errado. Não faziam ideia do que eu já estava planejando. A mensagem que mandei naquela manhã era direta e definitiva: transferência do contrato começa hoje. Sem explicação, sem ponto final. O tipo de frase que não pede atenção, ela impõe. Enviei a mensagem diretamente para o marido da minha irmã. Não no grupo da família, sem cópia para ela, só para ele. Em menos de 2 minutos, ele visualizou. Leu. Nada de resposta. Eles sempre acharam que eu nunca teria coragem de realmente fazer nada, que eu ameaçaria, colocaria limites e depois voltaria quieto pro meu lugar, como sempre fiz.
É nisso que pessoas como eles confiam, no silêncio de quem já foi usado. Menos de 1 hora depois, ela ligou 2 vezes. Não atendi. Em seguida, veio a mensagem: o que é isso? Por que você está agindo assim? Precisamos conversar. Tudo isso por causa de uma criança? Virei o celular com a tela para baixo e comecei a fazer panquecas pro meu filho. Ele assistia a um tutorial de programação no YouTube, completamente alheio ao caos que se desenrolava nos bastidores. Eu gostava disso. Queria que ele crescesse sabendo que paz não vem de agradar os outros, vem de saber a hora de levantar da mesa. Perto do meio-dia, a concessionária ligou para confirmar o processo de transferência. Disse que queria iniciar ainda naquela semana. Deu para ouvir o sorriso na voz do atendente quando explicou que os pagamentos restantes passariam para o novo titular do contrato. Pedi que enviassem toda a papelada direto para a casa dela. Deixaria ela mesma explicar aquilo ao marido. No fim da tarde, o grupo da família começou a pipocar. O primeiro, previsivelmente, foi meu irmão. Tá fazendo drama de novo, é? Que piada. Saí do grupo sem dizer uma palavra. Sabia que eles não estavam acostumados com isso. Normalmente, eu discutiria, me defenderia, tentaria fazer alguém qualquer um entender meu lado. Mas dessa vez, decidi agir diferente. Deixei o silêncio falar por mim. À noite, levei meu filho para jantar, só nós dois. Pedimos hambúrgueres e refrigerantes com sorvete, e não falamos sobre família. Ele perguntou se ainda iríamos à casa da avó no dia de Ação de Graças. Respondi, talvez não este ano. Ele apenas disse tá bom e voltou às batatas fritas. Às 8h42 da noite, chegou uma mensagem da minha mãe. Seu pai disse que o carro dele não funcionou de novo para pagar a conta de luz. Dá para resolver antes do corte, sem ponto de interrogação, sem nem parecer um pedido. Como se fosse apenas mais uma obrigação minha, como sempre. Mas eu já tinha cancelado o pagamento automático da conta dele naquela manhã. Fiquei olhando para a mensagem por alguns segundos e fechei sem responder. Deixei que eles sentissem. Que percebessem que aquelas coisas pelas quais sempre me criticaram, ser organizada, independente, saber lidar com dinheiro, eram justamente o que vinha mantendo a vida deles de pé. Durante anos, fui eu quem sustentou tudo em silêncio, ajudando com depósitos, assinando contratos como fiadora, ajustando pagamentos, cobrindo atrasos, comprando presentes de Natal de última hora para os sobrinhos, só para que eles não percebessem que os pais tinham esquecido de novo. Nunca fiz questão de reconhecimento. Nunca anotei nada. Mas eles sim guardavam cada um dos meus erros, cada limite que eu colocava, cada traço da minha energia estranha. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de voz da minha irmã. Tentava soar calma, mas dava para ouvir o pânico escondido em cada palavra. Disse que tinham conversado e talvez fosse bom todos se reunirem em breve só os adultos para colocar as coisas em ordem. Queriam um recomeço. Tudo estava acontecendo mais rápido do que eu imaginava. Eles achavam que eu cederia, que desmoronaria sob o peso da culpa, que não conseguiria lidar com a ideia de ser quem se afastou. Não faziam ideia de que eu vinha planejando isso há meses e que ainda nem tinha tocado no seguro do meu pai. Quando a papelada do contrato chegou na caixa de correio deles, já estavam desmoronando. Nem precisei perguntar. Eu sentia. O silêncio da minha irmã era diferente agora, não mais arrogante nem condescendente como antes. Era o tipo de silêncio de quem percebe que o chão sob os pés não é tão firme quanto imaginava. Quando a rede de segurança desaparece e a pessoa tenta fingir que não está caindo. Eu não estava com pressa. Sabia bem como isso funcionava. Você tira a estrutura aos poucos e deixa que sintam o peso dela, peça por peça. A primeira peça veio com a mensagem do meu pai. Meu cartão do banco não está funcionando. Você pode ver o que houve, foi a mensagem dele. Ainda não tinha percebido que eu tinha retirado meu nome da conta como gerente. E nem foi por maldade. Eu só não queria mais que meu nome estivesse ligado a pessoas que me viam como uma carteira ambulante. O mesmo homem que, no jantar, mal levantava os olhos para me encarar, agora precisava da minha ajuda para pagar a conta de água. Não respondi. No mesmo dia, minha irmã postou uma foto das filhas com roupas combinando de outono. Todas sorridentes, no campo de abóboras, legenda falando sobre família é tudo.
passei direto. Uma hora depois, recebi uma solicitação no Venmo, $210. A nota dizia, coisas de Halloween. Você disse que ia ajudar, lembra? Foi isso que me pegou, você disse que ia ajudar. Sem ponto de interrogação, sem um se puder. Só uma cobrança fria, vinda de alguém que já me chamou de melhor amiga no grupo da família. Recusei o pedido e bloqueei. Sem explicações, sem drama. Só fim. Logo depois, chegou um e-mail da esposa do meu irmão. Título: Vamos esclarecer as coisas. Como se fossemos sócios de uma fusão que deu errado. Nem abri. Ela tinha sido uma das que mais riram naquele jantar. Agora queria paz. Não me interessava. Em vez disso, abri minha planilha financeira, aquela que ninguém nunca viu, que eu atualizava toda vez que enviava dinheiro para alguma emergência, aniversário ou problema de carro. O total me deixou sem fôlego. Fiquei sentada na cozinha, olhando para os números, e comecei a rir. Não ria por vingança. Eu nunca mantive aquela planilha para jogar nada na cara de ninguém. Eu a mantive porque ninguém mais fazia isso. Mantimentos para minha irmã durante a licença maternidade, $1.300 em 3 meses. Coparticipação da cirurgia dentária do meu irmão, $420. Conta de aquecimento do meu pai durante a nevasca de 2021, $268. Brinquedos, presentes e roupas de feriado quando eles esqueciam depois de um tempo, parei de contar. Eles sempre me fizeram sentir como se eu devesse agradecer por estar por perto. Como se eu tivesse sorte de ser tolerada. Enquanto isso, era eu quem segurava a estrutura de pé, uma estrutura que teria desabado anos atrás se eu tivesse parado de sustentar. No domingo de manhã, recebi uma ligação da minha irmã, mas não do celular dela, e sim do marido. Atendi. Ela nem disse oi. Ele começou a falar de imediato. Disse que ela achava que ainda éramos família, que as meninas não tinham tido a intenção de magoar ninguém, que eu estava fazendo tempestade em copo d'água. E, como quem joga sal na ferida, soltou um "você sempre foi um pouco dramática". Como se isso fosse me acalmar. Como se não fosse exatamente o tipo de frase que eu ouvia dela há 20 anos. Perguntei se ela se lembrava do que exatamente a filha dela tinha dito no jantar. Silêncio. Depois veio o clássico: ela não quis dizer isso. São só crianças. Eu respondi que também não tinha querido dizer quando paguei o seguro do carro dela, corrigi o currículo, ou fingi acreditar que o presente do chá de bebê, aquele que ela disse ser de todos, não era, na verdade, algo que eu mesma escolhi, embalei e paguei. Ela desligou. Naquela noite, meu pai mandou a mensagem mais longa que já recebi dele. Parágrafos e mais parágrafos. Família não corta laços. Dinheiro vai e vem, mas sangue é para sempre. Você está ensinando as lições erradas pro seu filho. Li tudo uma vez, depois desliguei o celular. Meu filho e eu ficamos acordados fazendo maçãs carameladas na cozinha. Foi uma bagunça e exageramos no chocolate. Ele riu. Disse que um dos primos costumava chamá-lo de esquisito quando achava que ele não estava ouvindo. Perguntou se era por isso que não íamos mais à casa da vovó. Eu disse que sim. Ele respondeu tá bom e voltou a mergulhar as maçãs no chocolate. E, pela primeira vez na minha vida adulta, eu não senti culpa por escolher a paz em vez das pessoas. Eles ainda não estavam realmente com raiva. Não do jeito que ficariam. Isso começou quando a seguradora ligou pro meu pai e disse que o seguro do carro tinha sido cancelado, o pagamento automático estava no meu nome. Tudo começou com uma ligação de um número que eu não reconheci. Quase deixei cair na caixa postal, mas eu estava mexendo molho de macarrão com uma mão e, por curiosidade, atendi. Era um homem da seguradora do meu pai. Educado, mas visivelmente desconfortável. Queria confirmar um cancelamento de apólice. Eu disse que não tinha cancelado nada, só tinha parado de pagar. Tecnicamente, era uma diferença sutil. Ele ficou em silêncio por um instante e depois informou que a apólice do meu pai tinha expirado completamente há 6 dias. Sem pagamentos, sem renovação, sem período de carência. Ele falou como se esperasse que eu resolvesse ali, na hora. Respondi que não administrava mais aquela conta e desliguei. Nem 20 minutos depois, recebi uma mensagem do meu irmão: que diabos você fez com o seguro do pai?
Sem cumprimento, sem contexto, só uma acusação, como se eu não tivesse passado os últimos anos mantendo a vida de todos costurada em silêncio, tipo uma Cinderela moderna com conta bancária. Logo em seguida veio outra mensagem: o caminhão dele foi rebocado hoje. A polícia parou por causa de uma lanterna queimada, viu que não tinha seguro, e agora ele tá preso lá. Tá feliz? Aquilo não tinha sido planejado. Eu não tinha pensado no que aconteceria se ele fosse parado. Eu só parei de pagar. Não chamei a polícia. Não mexi na conta dele. Apenas tirei meu cartão e segui em frente. Mas, claro, acabou recaindo sobre ele porque ninguém mais prestava atenção. Minha mãe provavelmente achou que os e-mails da seguradora eram spam. Meu pai, como sempre, presumiu que eu cuidaria de tudo. Nenhum dos dois perguntou. Nunca perguntavam. O que mais doeu foi o caminhão em si. A família sempre zombava dele e diziam que era velho, barulhento, feio. Mas aquilo importava para ele. Tinha reconstruído o motor com um amigo nos anos 90. Não era bonito, mas era dele. Lembrei de quando eu era criança, sentada no banco do passageiro enquanto ele me levava ao mercado das pulgas. O caminhão ainda tinha o mesmo cheiro daqueles sábados. Agora ele estava num pátio de apreensão, tudo porque eu parei de fazer o trabalho invisível. Mais tarde naquela noite, minha mãe finalmente quebrou o silêncio com uma mensagem longa. Não foi uma mensagem de voz, nem uma ligação, foi aquele meio termo passivo-agressivo em que a pessoa finge estar sendo educada. Não sei o que está acontecendo com você, mas você está machucando pessoas que te amam. Isso não é o que uma família faz. Você está queimando pontes das quais pode se arrepender depois. E só para você saber, sua avó ficaria envergonhada com o seu comportamento. Aquela mentira. Ela usou minha avó como arma, a única pessoa da família inteira que realmente me defendeu, que comprava presentes de aniversário pro meu filho na data certa, que nunca o tratou como um peso ou um lembrete inconveniente. Fiquei sentada no sofá olhando para a mensagem, sentindo algo afiado atravessar o peito. Não respondi. Em vez disso, abri o notebook e finalizei algo que vinha adiando há tempos, o encerramento formal do Fundo Educacional Conjunto que eu tinha criado para os sobrinhos há 5 anos. Ninguém nunca soube que eu contribuía. Eu só depositava, aos poucos, $50 aqui e ali, sempre que dava. Todos aqueles aniversários em que não apareci com brinquedos, era para lá que o dinheiro ia. Fechei a conta, saquei o saldo final e transferi tudo para uma poupança no nome do meu filho. Ele merecia se beneficiar do que eu havia guardado, não crianças que riram dele, nem pais que deixaram isso acontecer. Naquela noite, recebi mais uma mensagem. Mas essa era diferente. Sem nome, sem número. Só um envelope almofadado, simples, na minha caixa de correio. Dentro, havia uma pulseira de miçangas daquelas que as crianças fazem com elástico e letras de plástico. As contas formavam o nome do meu filho, com uma letra faltando, como se tivesse acabado. Enrolado na pulseira, um pedacinho de papel rasgado de um caderno. Desculpa. Mamãe disse que eu não devia dizer isso, mas eu quero. Sinto falta de você e do nome do meu filho e ponto. Por favor, venha à peça de Natal. Quero que você esteja lá. Era da minha sobrinha. A mesma que, naquela noite de jantar, tinha sussurrado aquelas palavras sem som, a mesma que riu enquanto o resto da família desviava o olhar. E eu acreditei nela porque crianças não fingem culpa assim a menos que realmente sintam. Mas a parte mais triste era saber que ela provavelmente teve que esconder aquela carta, porque a mãe dela não queria que ela pedisse desculpas. A mãe não queria que eu aparecesse. A mãe queria controle, aquele tipo de controle que se perde quando as pessoas param de depender de você. Eles estavam escorregando agora. Não porque eu os estivesse punindo, mas porque finalmente estavam de pé sozinhos e percebendo que nunca aprenderam como. E o mais irônico, eu ainda nem tinha tocado na única coisa que eles realmente precisavam de mim, minha assinatura. Sem ela, minha irmã não podia refinanciar a hipoteca, e o pagamento final, enorme, venceria em 43 dias. Ela achava que eu não sabia nada sobre isso, sobre o prazo de refinanciamento, sobre a ligação que ela fez pro banco 2 meses atrás pedindo uma prorrogação e recebendo um não como resposta. Ela presumiu que eu tinha esquecido que ainda era coassinante no contrato. Que a casa que ela exibia como um troféu só continuava sendo dela enquanto eu permanecesse quieta e submissa.
mas eu sabia exatamente o dia. Tinha salvo a data em 3 lugares, no meu calendário, num post-it na gaveta e num contador discreto no meu aplicativo de finanças. 43 dias. 43 dias até o vencimento total. Eles precisavam da minha assinatura para refinanciar. Sem assinatura, sem novo empréstimo. Sem empréstimo, sem casa. Ela teria que vender ou dar o calote. E, de repente, aquela legenda no Instagram "Olha o que construímos" apareceria muito mais vazia. Eu não disse uma palavra. Queria que ela sentisse o relógio correndo. Quando chegou a segunda-feira, o silêncio da parte dela começou a soar como pânico. O resto da família já tinha se manifestado. Meu irmão mandou uma longa mensagem sobre reconstruir a confiança e assumir responsabilidades. Ironicamente vindo dele o mesmo que, num dia de ação de graças, me disse que meu filho provavelmente precisava de uma figura masculina porque eu estava criando mole demais. Eu não respondi. Meu pai tentou ligar de novo. Deixei tocar até cair. Ele deixou outro correio de voz dizendo que não queria brigar, que sentiam nossa falta, que não era bom em demonstrar emoções mas que aquilo era o jeito dele de tentar. Guardei a mensagem, não para ouvir depois, mas para me lembrar da diferença entre esforço e culpa. Na noite de terça, eu estava dobrando roupas quando a campainha tocou. Abri a porta e encontrei 2 pequenas sacolas de presente no tapete da entrada. Uma tinha um moletom azul escuro, claramente do tamanho do meu filho, ainda com a etiqueta. A outra, um conjunto de Lego Technic não um qualquer, mas exatamente aquele que ele tinha circulado num catálogo aqui em casa algumas semanas antes. Sem bilhete, sem nome. Apenas silêncio e uma oferta. Eu sabia que era dela. Deixei a sacola sobre o balcão e não disse nada. Às 21h17, ela mandou uma mensagem: "Acho que a gente precisa conversar. Sei que as coisas foram longe demais. Preciso te pedir uma coisa, por favor." Ainda assim, sem pedido de desculpas. Nenhuma menção ao que a filha dela tinha dito. Só aquela linguagem cuidadosa que as pessoas usam quando querem algo, mas não querem admitir que erraram. Eu não respondi. Queria que ela sentisse o peso da espera. Que acordasse no meio da noite, abrisse o aplicativo do banco e percebesse que o credor não estava blefando. Que sentisse como é depender de alguém que finalmente aprendeu a dizer não. Na manhã de quarta, minha mãe mandou mensagem: "Sua irmã está com problemas. Está assustada. O banco já avisou. Ela não pode refinanciar sem sua assinatura, e você sabe disso." E então veio o golpe final: "Não estou pedindo para você perdoá-la, mas as crianças não deveriam perder a casa por causa de um erro. Pense nas suas sobrinhas." Minhas sobrinhas. As mesmas que cochichavam pelas costas do meu filho. As mesmas que ganharam iPads no Natal e depois agiram como se lhe fosse inferior por não ter um também. Mas mesmo assim, pensei na carta, na pulseira, naquele pedaço rasgado de caderno com o nome do meu filho escrito em miçangas tortas e trêmulas. Eu não era sem coração, só não era mais deles. Não do jeito que já fui um dia. Naquela noite, levei meu filho para tomar sorvete. Sentamos no carro e comemos em silêncio. De repente, ele perguntou: "A gente vai voltar lá, para casa deles, algum dia?" Olhei para ele. O rosto tranquilo. Não esperançoso, apenas curioso. Eu disse a ele: "Talvez. As coisas mudam." Ele respondeu: "Acho que não vão mudar, mas gostei do Lego." Eu também, falei. E era verdade. Foi naquele momento que percebi que não estava mais buscando vingança. O que eu estava fazendo era restaurar meus limites, meu tempo, minha paz, e eles podiam se ajustar a essa nova versão de mim ou assistir a tudo que construíram desabar. 43 dias. Depois disso, dependeria deles. Faltavam 6 dias para o vencimento do pagamento quando recebi a mensagem da minha irmã. Sem exigências, sem culpa, apenas 10 palavras que soaram diferentes de tudo que ela já tinha dito antes. "Se você não quiser assinar, eu vou entender." De verdade. Foi só isso. Sem indiretas, sem fingir que era pelos filhos. Apenas silêncio seguido de algo que quase, parecia responsabilidade. Eu não respondi. Em vez disso, passei o dia com meu filho.
Fizemos lasanha do zero. Assistimos a um documentário sobre tubarões. Ele perguntou se ainda estávamos bravos com aquelas pessoas. Foi assim que ele disse, não nossa família, mas aquelas pessoas. Eu disse que não estava mais bravo. Ele assentiu e respondeu: eu ainda não quero ir lá, a menos que você queira. Ele estava me dando permissão para me proteger. Um menino de 9 anos. No dia seguinte, meu irmão apareceu sem avisar. Ficou parado na varanda, sem saber o que fazer com as mãos. Perguntou se podia entrar. Eu disse que podíamos conversar ali mesmo, na porta. Ele não hesitou. Disse com calma. Eles estavam desmoronando. Minha irmã tinha tentado conseguir um empréstimo privado, mas foi negado dívidas demais. O marido dela tinha arrumado uma mala 2 dias antes e dito que precisava de espaço. Meu pai parou de atender às ligações. Minha mãe implorava para que todos consertassem as coisas, mas ainda era orgulhosa demais para procurar por mim. Então ele disse algo que eu nunca esperei ouvir. Você nunca foi o problema. A gente só fez você se sentir assim porque era mais fácil do que encarar os nossos próprios erros. Eu fiquei em silêncio. Ele me entregou um envelope e foi embora. Dentro havia uma folha dobrada, um convite feito à mão, com canetinha roxa e glitter, a caligrafia torta. Jantar em família. Todo mundo diz uma coisa boa. Celulares desligados. Sem risadas no final. Por favor, volte. Sinto falta dos seus abraços. Era da minha sobrinha mesma que tinha me dito aquelas palavras na mesa de jantar. A mesma que mandou uma pulseira com o nome do meu filho escrito errado. Desta vez, todas as letras estavam lá. Ainda assim, eu não respondi. Pelo menos, não ainda. 2 dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era o marido da minha irmã. Uma única frase. Se algum dia você decidir voltar, só saiba que agora a gente entendeu. E eu sinto muito. De verdade. Naquela noite, meu filho me perguntou se podíamos ir à livraria. Eu disse que sim. Ele escolheu um novo livro de capa dura sobre Lego. No caixa, ele se virou para mim e disse: acho que a gente devia ir naquele jantar. Se eles fizerem algo errado de novo, a gente só vai embora. Mas talvez a gente devesse dar mais uma chance. Fiquei olhando para ele, não pelo que disse, mas pelo jeito maduro com que falou. Ele não estava fazendo isso por eles, estava fazendo por mim. No dia anterior ao prazo, liguei para o banco. Marquei uma reunião, assinei os papéis, não contei a ninguém. Deixei que eles se preocupassem por mais 24 horas. Não por crueldade, mas porque queria ter certeza de que não confundiriam perdão com permissão. Então chegou o sábado. Chegamos à casa da minha irmã pouco antes do pôr do sol. Eu esperava tensão, silêncio, talvez algumas tentativas constrangidas de conversa. Mas encontrei algo que não reconheci. A mesa estava cheia. Comida de verdade, não só petiscos. Um cartão com o nome do meu filho impresso. 2 presentes diante do prato dele, um embrulhado em tiras de jornal de quadrinhos, o outro com uma fita dourada. Ninguém pegou o celular. Ninguém fez piadas às custas de ninguém. Todos ouviram. Todos falaram uma vez. Quando o silêncio caiu, minha irmã se levantou. Ela não chorou, não fez cena. Só disse: eu esqueci quem você era. E esqueci que grande parte desta família só se mantinha de pé porque era você quem sustentava. Então minha mãe, que não me olhava nos olhos havia 2 anos, finalmente olhou. Disse que sentia muito por não ter interrompido as coisas quando ainda eram pequenas. Por ter deixado anos de pequenas faltas de respeito virarem algo imperdoável. Por ter esquecido que eu não era apenas uma ajudante. Eu era a filha dela. E, aos poucos, como se tivessem ensaiado separadamente, cada um disse algo verdadeiro. Nada bajulador, nada teatral, apenas real. Meu filho ficou quieto o tempo todo. No final, ele apenas disse: obrigado pelo Lego. Foi o meu favorito. E foi só isso. Naquela noite, ficamos mais tempo do que eu imaginei que ficaríamos. Saímos de lá com as mãos cheias e o peito leve. E,
Pela primeira vez em anos, quando olhei para aquela mesa, não me senti uma convidada em um espetáculo. Senti que, finalmente, eu tinha um lugar ali. Não porque eu fosse útil, mas porque eu era querida. Porque, dessa vez, eles me encontraram de igual para igual. E, dessa vez, entramos por vontade própria, no nosso próprio tempo. Quando estávamos indo embora, meu filho se acomodou no banco, apertou o cinto e segurou o pequeno cartão que a prima tinha feito para ele. Ficou em silêncio até sairmos da garagem. Então me olhou e disse que, dessa vez, parecia diferente. E ele tinha razão. Algo havia mudado. Não de forma perfeita, nem completa, mas o suficiente. Suficiente para perceber que as rachaduras da nossa família finalmente deixaram a luz entrar. E talvez seja assim que a cura começa de verdade. Não com pedidos dramáticos de perdão ou grandes gestos, mas com momentos silenciosos em que ninguém mais finge. Apenas honestidade. Apenas presença. Apenas pessoas.